Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para mediar uma mesa tão importante como essa. Nós, da ABS Paraná, agradecemos muito o convite da Masília e do Manuel. E, sem dúvida, quando eu vi que eu ia mediar profissionais como Sartor e Martinho, uma empresa como Sanepar e uma empresa como a Proense, eu vi que eu não tenho que mediar absolutamente nada, porque ficou claríssimo, né, tanto na exposição do Sartor como na exposição do Martinho, que são parceiros, né, tanto contratado como contratante são parceiros e querem buscar o melhor. Então, o que a gente está aqui justamente é para discutir, porque tanto contratado como contratante tem ferramentas jurídicas legais, que foram ditas claramente aqui pelo Martinho, claramente aqui pelo Sartor, regras, tem controladores e que tem que ser seguido. Agora, está claríssimo que tanto contratado como contratante querem o melhor projeto. Está muito claro que sabem que é a partir do melhor projeto, de um bom projeto, que você vai ter uma obra que vai atender exatamente o que é para ser atendido, o que a sociedade quer, que você vai ter o melhor custo-benefício, que você vai pegar recursos públicos e, com esses recursos públicos, você vai atender a sociedade, que é, na realidade, o que todas as pessoas, os parceiros, querem, né? Então, ficou muito claro sobre isso. Bom, me falaram aqui que nós podemos ser até as 4h10. Vamos colocar algumas perguntas aqui, algumas coisas que eu tinha anotado aqui, mas na fala do Sartor e na própria fala do Martim ficou claro. O problema do conhecimento do problema como critério de avaliação, que foi retirado, mas o Martinho deixou claro que isso é importante, que deve ser retomado, né? E isso é muito claro para todos nós, né, da necessidade. Tá? Também foi dito aqui pelo Martinho que a nova lei das estatais, a 13.303, de 30 de junho de 2016, a Sanepar já está estudando e já está vendo uma maneira de se adaptar a essa nova lei. Então, vamos passar diretamente às perguntas aqui que estão chegando, já que o nosso tempo é bastante curto. Nossa. Pergunta da Josete da Cátia, da USHI, de Recursos Hídricos da Sanepar, para o Sartor. Com respeito à avaliação da disponibilidade hídrica, seja para captação, seja para diluição de efluentes, exigidas inevitavelmente na concepção do projeto, cada dia as incertezas ampliam-se por falta de registros históricos, ainda hoje é um problema, por mudanças climáticas, conflito de usos, consequentemente escassez de recursos hídricos. Como você vê a necessidade de profissionais na área de hidrologia e de sanitaristas para propor tecnologias inovadoras para tratamento de efluentes? Se a Sanepar simplesmente fornecer essas informações, como serão capacitados novos profissionais no mercado? Bom, são várias perguntas que tem que responder, mas eu acho que é importante que se faça esses estudos vão definir o porte dos sistemas, como eu já disse, e a Sanepar também, o Sanepar e esses profissionais têm que defender o lado que compreendem mais fortemente. Acredito que tem que melhorar a rede que mede que dá mais resultados, que você tem resultados mais confiáveis, também concordo. E a questão desses profissionais, por exemplo, se passar para as empresas fazer esse trabalho, eu acho que não há nenhum problema. O que eu citei, se não foi essa a pergunta, o que eu citei é quando já existe um dado feito, que não precisa ser refeito. Seria um trabalho desnecessário, podia ser não pagar. Agora, se é um trabalho que precisa ser feito, não tenha dúvida. É só pagar que você vai incentivar aquelas pessoas. O que eu acho importante dessa história é que todo mundo enxergue que é uma questão econômica, basicamente econômica. Um estudo bem feito e que você não polua o rio, ou, por outro lado, que você
não dispense um grande rio que poderia ser melhor aproveitado, você vai encarecer o teu sistema. Não sei se eu respondi. Enfim. Posso completar? Claro. Então, veja bem, eu acho que a pergunta é muito pertinente. Nós vivemos um momento de muitas incertezas climáticas, né? E também muita falta de segurança das informações por falta justamente dessa série histórica em muitos dos nossos mananciais, ou muitos dos nossos rios. A Sanepar está para fazer um investimento grande em sistema, justamente para ajudar a si própria, ao próprio Instituto das Águas, para tentarmos evoluir nesse sentido e aí dispormos de mais informações que nos permita, vamos dizer assim, auxiliar no sentido de adequar melhor a questão do princípio que norteia as outorgas atuais, a sensação do que é trabalhado em cima da diluição. E eu acho que, a partir do momento que nós tenhamos mais abrangência nesse sentido, efetivamente, eu acho que o compartilhamento será mais seguro. A unidade de serviços de hidrologia, ela é a nossa unidade responsável por essa área e muito competente, por sinal, tem nos ajudado muito. E essa ferramenta deverá contribuir muito para isso. Pois não? O problema é o tempo que nós temos e a quantidade de perguntas que eu ainda tenho em mãos aqui. Ok. Registrado. Eu não colocaria só para o Martinho a pergunta do Mário Castro Brito Júnior, mas eu acho que para todos nós é sempre uma pergunta que a gente sempre se colocou, nós que trabalhamos há tanto tempo no setor. Mas o Martinho pode dizer o que ele entende também sobre isto. A descontinuidade no setor de saneamento é motivada por indisponibilidade de recurso ou é em função da interferência política partidária na gestão do setor? Eu diria o seguinte, principalmente por causa de recurso. O recurso é determinante porque as demandas existem e não são poucas. Uma empresa como a Sanepar, que trabalha em 346 municípios, mais de 600 sistemas, só a estação de tratamento de esgoto temos quase 250 estações, né? Vocês imaginem o dia a dia disso, né? É infindável as necessidades. Cada vez que, como eu mencionei a vocês, nós discutimos um plano de investimento de 5 anos, é uma loucura, porque as demandas surgem das mais variadas, né? Então, a interferência política, ela só, a meu ver, na questão da governança do saneamento, ela tem fortes ações, sem dúvida, porque é uma política que norteia todas as ações de governo, né? Governo federal, principalmente, porque é da onde os recursos migram, o recurso mais subsidiado ou de menor custo, que é o que nós usamos para o saneamento. Mas, no geral, eu diria o seguinte, eu acho que é uma dificuldade de planejamento de longo prazo do país, quanto ao aspecto de investimento propriamente dito. Nós estamos vendo aí o país com dificuldades financeiras, mas principalmente caos
nos estados e municípios, né? Então, eu diria que a política tributária nacional ela tem que ser revista, até para adequar esse processo. Nós usamos financiamentos aqui no Paraná. Raros são os recursos a fundo perdido que vêm para o saneamento no Paraná. E nós usamos fontes de financiamento, como eu disse, as que são mais baratas, em particular usando como fonte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que trazem duas linhas que são mais adequadas para o nosso negócio. Quem é que administra isso? Obviamente, o governo federal, que disponibiliza, né, parte desses recursos para suas ações. Em particular, para o saneamento, nós teremos aí um horizonte, uma perspectiva que está definida para os próximos anos, do Fundo de Garantia, do FAT, mas que só eles e só a Sanepar investindo não será suficiente para atender a nossa universalização tão esperada, principalmente na questão do esgoto, porque a água, nós temos a universalidade nos municípios, então precisaríamos ter um empenho muito maior. O governo federal ele está agora sinalizando para um estímulo à participação maior da iniciativa privada. Eu acho que todo esforço é bem-vindo. O Plano Nacional de Saneamento Básico, aprovado em 2012, acho que foi, ou 13, ele já preconizava isso, essa possibilidade. As regras que estão ainda por ser definidas com mais clareza. Aqui no Paraná, em particular, nós vemos como com um bom olhar, mas limitado, porque nós, Sanepar, somos a responsável do processo e podemos ter parte do processo em parceria, sem dúvida, mas tem que ser melhor, adequado, mais claro, mais clareado esse processo. Então, essas políticas, voltando ao tema que foi questionado, elas são definidoras, se nós teremos ou não teremos o avançar e, principalmente, a continuidade. A descontinuidade, como nós vimos no exemplo de projetos, para o setor, ela é devastadora, né? Porque você perde toda a tua massa crítica, que se recompõe e migra para outras áreas, né? Profissionais, muitas vezes, que trabalhavam no saneamento, anos atrás, hoje estão tocando empresas de alimentos, de outra coisa, né? Então, você perde todo aquele investimento que a sociedade como um todo fez, e ele em si, e temos que retomar isso. Isso é perda de tempo, perda de esforço nacional. Obrigado, Martim. Para Sartor, uma pergunta do Luciano Rodrigues Penido, de Recursos Hídricos, da Sanepar. Vale a pena incorporar tecnologias inovadoras nos projetos, mas a rede de monitoramento hidrometeorológica vem se mostrando cada vez mais depreciada. Como o corpo técnico de saneamento, Sanepar mais projetistas poderá conquistar na ampliação e manutenção desta rede? Eu só não entendi a pergunta, Nery, desculpe. O final aqui eu também... Como? Eu acho que é bom perguntar para o Luciano o que é que ele quis. Bom, o que as projetistas podiam fazer é compreender que é necessário que essa rede se amplie. Os dados são necessários porque o contratante, o que vai fazer o sistema, compreende que dados melhores vão servir um sistema mais econômico, pelo menos mais adequado, né? Você não vai fazer obras desnecessárias. Então, claro que aumentar essa rede vai beneficiar todos. Só não vejo como as empresas projetistas
elas podem até, digamos, compreender que isso é necessário. Talvez fazer uma política, não tenha dúvida, estamos de acordo, só não sabemos como dizer isso para a sociedade, né? Posso? Sim. Então, acho que é muito procedente, não só na tua área. Eu acho que o setor organizado, e aí eu coloco a ABS, a própria ESB, né, as organizações de projeto, o Instituto de Engenharia, como órgãos sensíveis para sinalizar e estimular o governo, quando eu falo governo, independente das esferas, né, em prestar atenção sobre essas questões. E isso ficou patente nesses últimos anos recentes, que nós tivemos alguns problemas seríssimos em função do clima. Na região sudeste, ausência de precipitação, na nossa região, excesso de chuva, né, graças a Deus, por um lado, mas que precisam ser observados e temos que ter um plano estratégico. E eu adianto o trabalho que nós estamos fazendo com o CIMEPAR. O CIMEPAR está investindo, nós temos uma previsão de pelo menos mais 2 estações importantes a serem completadas no estado do Paraná para termos maior visão espacial, que deverá vir a contribuir mais nesse sentido. Então, é o suficiente? Eu acredito que não. Se você compara com os Estados Unidos, onde você tem uma previsão mais longínqua, um monitoramento detalhado das condições climáticas, dos seus rios, enfim. Óbvio, é outro cenário, é outro mundo, mas dentro do nosso terceiro mundo, vamos chamar assim, eu acho que nós temos muito a crescer e sem precisar muito. Talvez, como você está demandando, um pouco mais de atenção, que realmente... E eu estenderia até o seguinte: os parâmetros que nós usamos para projeto hoje precisam ser revistos, ou o tempo de recorrência que nós temos é suficiente? Nós vimos em Maringá, por exemplo, que não. Opa! Sim. Né? Nós tivemos catástrofes aí que estão assinalando que cada vez o tempo de recorrência será menor para eventos mais danosos, né? E alguma coisa nós temos que fazer. Quem é que vai fazer isso? Eu acho que as classes técnicas, né? Os engenheiros têm que encabeçar esse processo. E aí eu convoco a ABS Por isso que nós arregaçar mais as mangas nesse processo. Vamos discutir mudanças climáticas agora, já no início de dezembro. Isso. Como é que eu estou com o meu prazo? Mais 5 minutinhos. Bom, eu vou colocar uma última pergunta e eu gostaria depois de encerrar com uma leitura sobre o Tribunal de Contas do Estado, que deixou aqui, que é um parceiro da gente também. E eu vou ler isso aqui depois no final. Então, só mais uma pergunta, depois eu gostaria de encerrar com essa leitura. Da Áurea, perguntando para o Martinho: a manifestação de interesse é um instrumento que a Sanepar pretende utilizar em 2017 para projetos? Não sei bem o que é manifestação de interesse, eu confesso a minha ignorância no que quer dizer manifestação de interesse. Deixa eu entrar um pouquinho, aproveitando o questionamento. É a PPP? PPP. Ah, perfeito. Eu gostaria de entrar um pouquinho mais, até na 13303, que talvez... Já teve gente de projeto aí dizendo: putz, eu não vou gostar desse assunto, né? Na verdade, essa lei das estatais, ela traz dentro do seu bojo a RPC que antigamente se tinha. Ou seja, você pode contratar o objeto. O objeto definido, o que você quer, e daí o contratado, a empresa contratada, vai buscar a sua estruturação dos dados técnicos complementares, projetos executivos, aí por diante. Tá? A semi-integrada, ela prevê você contratar com o projeto básico e a contratação do executivo junto com a obra.
nós já fazíamos algum ensaio, já fizemos algum ensaio dessa natureza. Tivemos um bom sucesso. Tá? Qual é o nosso grande problema? Nós, eu digo, dentro do Paraná, o nosso tempo de percepção de uma demanda para estar entregando o produto final operando, infelizmente, é muito longo. Em certos casos, chega às casas dos 8 anos. Tá? Nós estamos tentando abreviar isso daí o máximo possível, mas, mesmo assim, são processos muito longos, principalmente no que tange a parte licitatória, montagem de elementos, aí por diante. Então, se você pensar que, constatado a demanda, você vai fazer um estudo de concepção para nortear melhor, você tem que licitar. Depois você vai contratar um projeto básico, né, de engenharia. Você tem que licitar. Depois você vai contratar, vai arrumar o dinheiro, tem o prazo do dinheiro, daí você vai ter que fazer projetos executivos, vai ter que licitar. E você vai ter que fazer a obra, vai ter que licitar. Se você somar todas essas etapas, só de licitação, nós perdemos quase 2 anos. Só de licitação. Então, é terrível esse procedimento. É um desgaste terrível. E, principalmente, se pensar, porque o custo do Brasil é isso. Né? Quanto tempo mais demora para você investir, você peca dos 2 lados. Uma, porque o dinheiro fica mais caro. O custo do objeto vai ficar mais caro. E outra, porque ele está deixando de ser útil socialmente. Então, só esse segundo já seria suficiente para nós abreviarmos tudo isso. É nessa linha que o governo federal editou, dentro dessa lei, essa possibilidade, para tentar dar celeridade. Nós ouvimos, e com razão, ser colocado muitas vezes que o PAC parece que não termina nunca. Porque, efetivamente, nós temos, no saneamento, de forma geral, 2 coisas graves. O processo, que é demorado, a descontinuidade, que é grave, e gera, eu acho que o pior, a insegurança de você prevenir. Porque, se eu tivesse segurança, eu já contratava projeto básico e projeto executivo. Mas o projeto executivo tem vida limitada. Em pouco mais de 1 ano, 2 anos, dependendo da municipalidade, uma municipalidade que seja de grande desenvolvimento, você perde todo o projeto, né? Ou grande parte dele. Então, é essa falta de lógica que está tentando ser atribuída através dessa legislação. É óbvio que o projetista vai deixar de ter a Sanepar como cliente direta. Ele vai ter que prestar para o terceiro, mas que vai ser fiscalizado por nós também do mesmo jeito. Né? Nós vamos ganhar em períodos de licitação, vamos tentar minimizar os prazos de projeto, porque você conceber uma coisa, você pode levar mais tempo, mas depois de concebido, é tocar o pau. Né? Os projetos complementares têm que descer o cacete. E nós estamos levando aí tempos imensos para esse projeto. Então, tudo isso nós temos que rever e tentar otimizar todo esse esforço público, que para nós vem através das tarifas, né? E a tarifa, outra coisa que é importante, a Sanepar, a partir do ano que vem, efetivamente vai entrar num ambiente regulatório, no qual até a concepção de projeto vai mudar um pouco. Porque eu não posso ter ociosidade. Que se eu tiver ociosidade, ou seja, a tarifa não será remunerada. E aí a Sanepar perde dinheiro, o povo perde dinheiro. Né? Então, é importante nós vamos ter mudanças de paradigma nesse sentido. Tá? Cada vez seremos cobrados mais por eficiência, por resultado, principalmente no caso dos investimentos, da gestão, da operação, que será analisada com muita parcimônia. Tá? Pois não.
Para encerrar, eu vou ler, então, aqui o que o Ronald, do Tribunal de Contas do Estado, da primeira inspetoria, encaminhou aqui para a mesa. Prezado doutor Martinho, gostaríamos de deixar uma mensagem que a forma de atuação do Tribunal de Contas do Estado junto à Sanepar é através de uma auditoria proativa, ao invés de ser apenas punitiva. Estamos plenamente de acordo com as partes. Também queremos bons projetos, não implementando entraves, mas seguindo a lei. Bem, pessoal, muito obrigado. Posso só agradecer? Pois não. Então, o Ronald e o Mazetti estão ali, são os dois engenheiros colegas que pertencem ao quadro do Tribunal de Contas e que fazem parte da nossa inspetoria e desenvolvem lá um trabalho, eu digo para vocês, e aqui é um testemunho, de grande eficiência. E um trabalho, como ele mesmo mencionou, um trabalho parceiro. Isso quer dizer o seguinte, todas essas coisas que foram constatadas, nós estamos construindo soluções em conjunto. É óbvio que fica aqui uma queixa, que dá trabalho, nos restringe o processo, burocratiza o processo, porque também o Brasil está olhando todo o investimento com um olho de lupa, né, em função desses dramáticos problemas que nós estamos vendo no Brasil. Mas a continuidade dessa relação deve continuar, inclusive para nós revermos essa situação que aqui foi colocada, no que tange a projeto, de nós tentarmos achar uma solução, de qualificarmos melhor o proponente no sentido de conhecer melhor o problema para participar do pleito. Tá? Obrigado. E eu acredito que são eventos como estes que dá essa condição, né, Martinho Sartor e demais parceiros, inclusive do Tribunal de Contas. São eventos desses que permitem que a gente discuta, que a gente busque soluções, porque, afinal de contas, na realidade, todos nós queremos a mesma coisa, né? É o interesse público que a gente está sempre buscando. Muito obrigado pela atenção.